Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Pode Escalar, o podcast que te leva do zero ao sucesso. E no episódio de hoje, nós vamos ter um convidado muito especial. Um cara que eu admiro e me inspiro pra caramba. Esse cara, ele é co-criador da cultura de venda da WhatsApp. Ele foi mentor, foi chefe, é sócio do Flávio Augusto. Ele ajudou na escalada de venda e de crescimento da empresa por cerca de R$ 1 bilhão. Então, se você quer aprender como desenvolver modelos de negócio, se você quer ter conteúdo hoje nesse podcast rico em vendas, rico em liderança, fica até o final desse episódio. Pega um papel e uma caneta, porque eu tenho certeza que vai ser um episódio extremamente rico, porque esse cara é considerado hoje no mercado o mentor dos mentores. Ele tem um histórico e um background incrível de vendas, de liderança. Esse cara não é à toa que é considerado hoje no mercado um dos principais empreendedores do Brasil. Eu tenho uma honra e um prazer muito grande de recebê-lo, especialmente porque eu entendo que esse cara, ele chegou num nível não só de resultados, mas um nível de entendimento e de senioridade na vida, no momento de vida, de entender outros valores do que realmente importa na vida. Esse cara coloca Deus no centro da vida dele, coloca a família dele como prioridade também. Ele que é o marido da Flávia Magalhães, o pai da Valentina e da Vitória, o vovô do Pipo, do Mateu e agora chegando aí do Luca, né? É um cara incrível que eu tenho a honra e o prazer de receber aqui no Pode Escalar, meu amigo, meu irmão Mário Magalhães. Marão, cara, muito obrigado, Marão, pela participação aqui. Tenho certeza que, sempre como eu aprendo, eu sei que as pessoas hoje aqui também vão ter a oportunidade de aprender com você. Bacana demais, gratidão aí pelas tuas palavras, pelo teu carinho, pelo teu respeito. E, começou esse podcast da maneira que eu gosto, sob pressão. Porque o reconhecimento, né, o prestígio, para quem sabe valorizar prestígio e honra, é um formato que mais, vamos dizer assim, nos aperta. Né? Eu quando sou prestigiado, eu rendo mais. Né? Não é todo mundo que rende mais sendo prestigiado. Né? Mas eu, quando recebo um prestígio desse, me sinto aqui empoderado para poder dar o meu melhor, para poder dar a contribuição que você e a tua audiência esperam com esse bate-bola que nós vamos ter aqui, bem à vontade, bem natural. E parabéns pelo Pode Escalar do zero ao sucesso. Agora, se você me permite fazer uma observação. Claro, o mentor dos mentores tem toda a vontade. Para eu não passar por mentiroso aqui, eu não posso me enquadrar aqui do zero ao sucesso. Tá bom. Sabe por quê, Nelson? Uma razão muito simples. Porque eu não... Se é que eu construí algum sucesso, né? Isso depende da referência de cada um e daquilo que cada um entende que é sucesso. Mas vamos dizer que eu tenha conquistado ou construído algum sucesso, eu não comecei do zero. Eu comecei do negativo. Bom. Eu comecei do negativo. Eu comecei de um patamar abaixo do zero, que isso aí é uma história que, de repente, fala um pouquinho sobre ela aqui também, se for oportuno, entendeu? Não, com certeza, Mário. Isso, inclusive, é a minha primeira pergunta. Né? Hoje, as pessoas conhecem o Mário Magalhães, um cara que tem resultados de alta performance, um cara que é considerado o mentor dos mentores. Então, um cara totalmente diferenciado e às vezes, como a gente estava falando aqui nos bastidores, fica muito distante para algumas pessoas que estão começando a empreender. É algo um pouco inalcançável, né? Cara, como é que eu consigo? Acompanho o lifestyle do Mário. O Mário está andando de jato executivo para lá e para cá. O Mário tem uma Ferrari, tem helicóptero. Cara, como é que eu vou chegar nesse nível? Então, as pessoas que estão olhando e estão nos assistindo hoje aqui, de fato, eles querem entender como isso tudo começou, né? Então, pelo que eu estou entendendo, e a gente obviamente quer descobrir aqui, se você está falando que foi abaixo do zero, né, Mário? Fala um pouquinho para a gente como foi esse kick-off aí da tua trajetória de sucesso. Muito bom. Aí, quando eu falo abaixo do zero, né, do negativo,
tem a ver com a minha trajetória empreendedora / CNPJ. Porque eu comecei a empreender antes de ter um CNPJ. Né? Lembrando que empreender não é sobre você ser dono, você ser proprietário de um CNPJ, de uma empresa, de um negócio. É sobre um padrão de comportamento, um padrão mental, um modelo, né? Mental que te traduz, que te confere, né, o título de empreendedor. Né? Empreender é primeiro, sobre padrão comportamental. Tem muito cara que tem CNPJ, mas não empreende, Nelson. O cara é dono de um negócio, o cara é proprietário de um negócio, mas ele não empreende. Porque primeiro, por que eu digo isso, afirmo isso? Porque eu associo empreender a liderar. Uma pessoa que não entende o papel que ele tem, uma vez que ele tem um CNPJ, uma vez que ele assume um protagonismo no empreendedor, pessoa que não entende que isso está associado ao seu desenvolvimento como líder, esse cara, para mim, está com os dedos contados no mercado. Porque hoje não tem mais espaço para você ter um negócio, para você desenvolver um negócio sem desenvolver pessoas. E você, Mário, sempre teve já essa percepção, essa noção que isso era um diferencial e você precisaria ter? Então, agora eu vou começar a te responder o que você me perguntou. Por que é do -0? Por que é do negativo? Porque o meu primeiro CNPJ eu adquiri assumindo uma empresa falida. Então, eu comecei do negativo. A condição que eu tinha para começar a empreender num dado momento era essa, que me foi apresentada. Eu não pensava em fazer um negócio, né? Ali no fatídico dezembro de 1989, eu, num momento de celebração 89, a gente está falando em quase 40 anos, né, Mário? Quase cerca de 40 exatamente, anos. 35 anos, 36 anos, não vamos pecar aqui tentando fazer essa conta de cabeça. Então, tu imagina o seguinte, aí eu reencontro uma pessoa que tinha passado já por um processo de formação comigo, numa outra empresa, e reencontro essa pessoa, aí tem aquele saudosismo, tem aquele reencontro, onde a gente mata a saudade, coloca a conversa em dia. E no final desse encontro, a pessoa fala para mim o seguinte, Nelson, Mário, tá na hora de você ter um negócio. Tá na hora de você ter o seu próprio negócio. Mas só um minuto para entender. Naquele momento, você estava aonde? Eu trabalhava, eu morava no Rio de Janeiro. Você era SLT? Não, eu não era CLT. Eu já trabalhava num formato de ganho por 100% de variável. Tá bom. Desde sempre. Eu nunca... Trabalhava com vendas naquele momento? Eu trabalhava com vendas, especificamente no mercado de educação, cursos livres de inglês. Tá bom. Eu vendia cursos de inglês. Porém, eu já tinha transcendido ali a bolha comercial. Eu já tinha trabalhar, né, por conta das dificuldades que eu encontrei quando eu ia implantar esse modelo nos distintos lugares que eu já tinha passado até aquela oportunidade, num dado momento eu me deparo em estar presente numa cidade, numa unidade dessa empresa que eu trabalhava, que tinha muitos problemas. Então não era só um desafio comercial, era um desafio na área de cobrança, era um desafio de gestão financeira, era um desafio dentro do corpo docente de professores, da área acadêmica. Então existia um descontentamento geral e me enviaram para esse lugar para eu prestar primeiro um socorro, depois colocar a casa em ordem, a casa em dia, e aí começar a performar com venda. Só que o que acontece? Quando me colocaram nessa situação, eu não tinha nenhuma experiência com os outros indicadores de desempenho do negócio. Então eu fui aprender, por exemplo, liderar um time de professores nessa oportunidade. Eu fui aprender sobre gestão financeira desse negócio, desse modelo de negócio, vivendo esse tipo de desafio. E naquele momento você já tinha experiência com vendas? Sim, venda e liderança, time de venda, já performava... Mas gestão operacional, time ainda não? Ainda não. Tá Produto, bom. Entrega, por exemplo, a entrega do material didático que a gente vendia, eu só trabalhava vendendo, e tinha outros departamentos que davam, né, o suporte, né, nas vendas, a entrega do produto. Então ali já foi um primeiro desafio, né? Então, justamente, ali eu comecei a empreender sem ter o CNPJ. É o que eu sempre recomendo para uma pessoa que quando ela deseja empreender. Cara, faz um piloto numa empresa de outra pessoa. Entende? Se valida como empreendedor sem CNPJ. Faz um MVP. Isso. Sem colocar o teu nome num CNPJ.
Mas como é que pode isso? Sim, porque empreender, Nelson, está muito mais além do que ter o CNPJ. Empreender é comportamento, é super iniciativa, é disposição de resolver problemas, é disposição de descobrir problemas. Tem muita gente que acha, pô, o empreendedor é o cara que resolve problema. Não, o empreendedor é o cara que antes de resolver, ele descobre. Ele descobre, inclusive, em muitos casos, antes o problema se tornar latente, antes o problema se tornar visível a todos. Ele pega, às vezes, quanto mais safo ele fica, mais competência ele tem de pegar o problema no começo. E quando você pega o problema no começo, obviamente, um grau de dificuldade para resolver é menor. Então, o que acontece? Ali eu fui me desenvolvendo como empreendedor. E aí em 89, eu chego ali do Rio de Janeiro, morava, estava muito bem numa outra empresa, tinha recém passado de cargo. Já era casado nessa época? Não era casado, não. Aí eu chego em Porto Alegre e reencontro esse parceiro meu de outrora, e aí começamos a conversar. Ele fala, pô, você está pronto para empreender, mano. Aí eu falei, para com isso, rapaz. Você não deve estar muito bem na tua empresa, então você está aqui meio emocionado, porque final de ano é ano, que é um momento, uma época que as pessoas fazem reflexão, pensam, reavaliam projetos, e ele estava justamente nessa. E eu não, estava feliz pra caramba. Eu ia passar ali uma espécie de um recesso de 23 a dia 1º em Porto Alegre, ia voltar para o Rio e tocar minha vida. Estava muito bem obrigado nessa empresa ali, muito bem remunerado, muito reconhecido. E aí ele me faz essa provocação. E eu falo, Alfredo, até estou entregando o nome dele aqui, mas não vou falar o sobrenome. Eu falo, Alfredo, não, cara, não creio nisso, estou muito bem lá, cara. Eu me sinto reconhecido, remunero muito bem e tenho aí uma perspectiva de crescimento extraordinária ali pelo plano de carreira que me apresentam. Então, não é o caso, não. Mário, presta atenção, é por isso. Aí... Ele já era um cara mais velho? Não, ele tinha 5 anos menos que eu na época. Mas era um cara que tinha recebido já esse DNA, entendeu? Que eu já tinha desenvolvido naquela época. Esse DNA de liderança, de ousadia, né? Porque liderança tem a ver com ousadia, né? Empreendedorismo tem a ver muito com ousadia, né? Normalmente, você vê pessoas muito preparadas, muito capacitadas tecnicamente, mas se elas não têm o ingrediente da ousadia no seu caráter, vamos dizer assim, se ela não desenvolve a partir do seu caráter essa medida maior de ousadia, elas vão trabalhar, às vezes, para pessoas menos preparadas que desenvolveram essa medida maior de ousadia. Perfeito. É muito sobre isso, né? Porque você vai ver pessoas que não estão tão preparadas, mas têm uma medida de ousadia, porque é a ousadia que te faz enxergar mais, com mais amplitude, né? A ousadia que te faz subir no lugar que você consegue ter uma maior perspectiva de visão sobre um negócio, sobre o mercado. Muitas vezes os mais inteligentes estão trabalhando para os mais corajosos. Isso, Mas olha só o lance da ousadia como é tremendo. Para você subir no lugar mais alto da montanha, você precisa de coragem. Sim. Entendeu? Você precisa de alguma capacidade, algum treinamento, mas você precisa de coragem. Chega um dado momento que aquilo que você treinou te limita. Sim. De acordo com a tua coragem, de acordo com a tua ousadia. Então, você chegou lá em cima, você tem mais ousadia para enxergar melhor, lá você consegue enxergar uma perspectiva que os outros não enxergam. Aqueles que são bem treinados, mas não têm ousadia, eles ficam num outro degrau. Eles ficam numa outra medida, né? Vamos dizer assim, de altura. Eles ficam numa outra altitude. Então, o que aconteceu? Naquele momento, ele me provoca. E aí, um dos princípios, né, que eu já desde aquela época eu carrego, é assim, que é um dos pilares, né, do meu modelo de negócio, é proibido parar de vender. Você fala, pô, esse negócio é engraçadinho? Não, isso é um princípio. É um princípio, por exemplo, que salvou algumas empresas que eu mentorei no meio da pandemia. Esse princípio salvou negócios. Por quê? Porque muita gente quebrou na pandemia, Nelson, porque o cara entendia o seguinte, cara, eu não posso mais vender esse produto. Esse produto agora está restrito por causa que o comércio está fechado, por causa disso. Não, ok, esse produto está restrito. Mas quem disse que você está restrito porque o produto está restrito? Não se ajustou rapidamente. Não se ajustou. E continuou vendendo. Não, ele parou de vender. Por quê? Porque ele se limitou que é o produto e o mercado. O princípio é proibido parar de vender, transcende. Sim. Esse mercado não funciona agora, qual que funciona? Esse produto, essa solução não faz sentido nesse momento. Por exemplo, nós vendíamos curso presencial de inglês nessa época.
Tinha como vender curso presencial na pandemia, Nelson? Não. Não podia existir conglomerado de pessoas. Suspenderam todas as aulas, tanto em cursos livres como em cursos do MEC. Na pandemia, vocês tinham recomprado o grupo, né? Vocês venderam por cerca de nós recompramos em 2016. A pandemia foi em 2020. Mas nós estamos prestes a fazer um grande negócio já ali em 2020. Estava tudo armado para a gente fazer. Só que aí veio a pandemia. Tá. Além de a gente não fazer esse negócio, nosso negócio não deixou de existir. Nós éramos uma empresa que na época a gente pensava em fazer um IPO ao redor de 4, 5 bilhões. Nós nos reduzimos numa empresa que tinha um caixa de 250. Que loucura, hein? E tudo bem, um caixa robusto, mas se você não gerar novas receitas, esse caixa termina. Com certeza. E aí nós, enfim, nos reconfiguramos, fizemos uma reengenharia de negócio, de produto, e aí comecei a trabalhar com produto digital, com produto online, que era um produto do ponto de vista do que ele entregava. Imagina que eu vendi um curso de inglês completo. Eu fui vender um curso online que entregava um módulo viagem. Então você fala, pô, mas você reduziu a qualidade do teu produto. Você reduziu a estatura do teu produto. Sim, eu reduzi a estatura do meu produto. Porém, o meio para comercializar aquele produto e o formato daquele produto é o que era apropriado para uma época de pandemia. Porque eu podia contratar... Você adaptou o mercado, né, Mário? Eu podia contratar vendedor online. Nós chegamos a vender o WhatsApp Online, Nelson, em mais de 100 países no mundo simultaneamente. Isso na época da pandemia? Isso. Mais de 100 países. Mas calma aí, Mário, a gente vai chegar lá. Vamos voltando no tempo. Vamos voltar no tempo. No 89. Aí o princípio, eu falar do princípio, proibido parar de vender. Eu falei, Alfredo, eu não me vejo, pô, vou parar minha vida para construir um método, apesar que eu sei como fazer isso. Alfredão que esteja nos ouvindo, vamos agradecer esse cara aí por impulsionar essa máquina que é o Mário Magalhães. Eu agradeço, de tempo em tempo eu lembro ele isso, e vou sair daqui, eu vou mandar uma mensagem para ele assistir esse podcast, porque ele foi citado aqui. Eu não posso dizer o sobrenome dele porque ele não tem autorização para falar dele, entendeu, cara? Aí o que acontece? Eu falei, como é que eu paro de vender, Alfredo? Isso não me passa pela cabeça. Ele falou, pois é, eu já sabia que você ia me falar isso. Mas tem a solução para isso. Tem uma empresa que faliu, tem um passivo trabalhista, tem um passivo fiscal, né, de locação de imóvel, etc, etc, etc. Porém, eles têm um ativo interessante que é uma metodologia de ensino. Ou seja, você vai para o Rio de Janeiro, você se demite da sua empresa, dia 2, você volta para cá, dia 3, dia 4 a gente começa a vender. Com menos, tem ideia mais ou menos de menos quanto? Escuta! Aí eu falo, cara, esse maluco não é tão maluco assim. Aí ele começa a despertar a minha curiosidade. Aí eu faço essa pergunta, mas qual o tamanho desse passivo? Exatamente. Nelson, e aí o meu recesso terminou. Aí a partir do dia 25, eu ficava 14 a 16 horas por dia tentando descobrir qual era o tamanho do passivo. Calma aí, tá? Que aí eu acho que não tenho certeza que tem uma chave. Uma chave já interessante aí, tá? Porque eu te conheço, né? E eu não tenho dúvida alguma que tem centenas de chaves aí dentro. E eu quero, nesse tempo que a gente vai passar nesse podcast aqui, tentar captar algumas para o nosso público aqui, tá? Uma que você falou, eu peguei aqui, que uma chave é quando você... Muitos ali naquele momento poderiam desistir quando viu o tamanho daquele passivo. Mas o que faz o Mário Magalhães naquele momento e falar, cara, eu tô com um baita desafio, um baita problema. O que fez você não dar para trás e você, sabendo que tinha algo que tinha um baita passivo, um desafio gigante, você fala, cara, porque aí o Mário que eu conheço é o Mário que é interessante que tu se motiva quando a maioria desiste, parece que tu não fica nem neutro, tu se motiva a ir mais para cima com força para conquistar o contrário. Fala um pouquinho desse sentimento, né? Se a gente for fundo aqui, a gente queria pegar um raio-x do empreendedor Mário Magalhães. Nesse momento, Marião, o que tu sente? A gente fala assim, cara, tu sente medo? O que acontece com o Mário? Mas para mim, empreender é muito sobre isso, entendeu? A visão empreendedora é muito sobre entender a oportunidade onde a maioria das pessoas afinam. O que eu enxerguei naquele momento? Eu cheguei, cara, essa aqui é a oportunidade de eu ter um negócio sem pôr um tostão. E eu me acostumei com isso, né? A maioria dos negócios que eu tenho, eu não coloquei um tostão. Dos negócios que eu tenho hoje. Isso é uma outra história. Mas começou lá. Falei, cara,
eu assumo esse passivo. Aí eu tive uma ideia, uma noção do que seria esse passivo. Só que quando eu olho para o passivo, eu falo, isso aqui eu consigo negociar, 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 isso aqui eu consigo negociar. E quando eu entendi que tudo foi fatiando o problema. Isso. Quando eu entendi que tudo eu conseguia negociar, eu falei, então é só vender e fazer a gestão do novo dinheiro. Aí eu vou negociando. Dali a pouco eu começo a ter lucro. E quando eu acabar de pagar, de quitar esse passivo, cara, o lucro vai ser maior. E tanto é que, cara, eu comecei a distribuir lucro no negócio muito antes de pagar todo o passivo. Que legal. Porque gerava muito caixa, gerava muito receita. Por quê? Porque eu sabia vender, porque aí eu já sabia fazer gestão financeira também da receita, né? Porque uma coisa é você vender, outra coisa é você fazer gestão do recurso que você gera vendendo. E a partir daí eu entendo assim, eu entendo que aquele abacaxi, né? Qualquer terminologia que a gente queira usar hoje, aquilo era oportunidade, só um pouquinho. Eu vou transformar essa situação numa oportunidade de eu começar a empreender sem pôr um centavo. E eu não coloquei um centavo. Eu fiz exatamente a visão que aquele cara me deu. Olha. Era um diamante ali que você saiu polindo e transformou num diamante. E aí o que acontece? Pô, quem aprende a vender, aprende a negociar. Alta performance em venda. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Bom, a venda primeiro salvou minha vida, né, Nelson? Porque eu era um cara complicado. Até meus 23 anos, era um passivo para a sociedade, um passivo para minha casa. Era um cara complicado. Quando eu conheço a venda científica, ali num ambiente, né, que me deram a oportunidade de eu conhecer, de eu ser treinado, eu falei, cara, como é que existe isso aqui? E eu não sabia. Porque tu já tem o DNA da venda. E depois ali você se especializou tecnicamente, cientificamente, é isso? Cara, aí se eu concordar contigo, eu vou entrar naquela que venda é dom, que venda uns caras nascem com dom, de vender outros não. E não é isso que eu creio. Eu acho que tudo dá para aprender. Eu não acho que eu Mas você não era um cara que tinha esse background, tinha zero. Não, até os 23 anos eu era um cara, vamos dizer, eu era um cara comunicativo. Tá bom. Mas eu conheci depois caras que não eram nem comunicativos e conseguiram ficar avião em venda. Flávio é um deles. O Flávio não era nem comunicativo. O Flávio era um cara introvertido. Tá brincando? Não, sim, completamente. Isso mesmo ele afirma, né, cara? Eu tenho, por exemplo, material gravado do Flávio, quando ele tinha 19 anos de idade. Que tu era o chefe dele nessa época. Aí você vê, cara, eu falo assim, Flávio, dá uma palavra de 3 minutos aqui agora. Ele era um gerente júnior. Ele tinha alcançado primeiro qualificação como gerente júnior, primeiro gerente da escala que a gente tinha na época, né, de plano de carreira. Cara, ele entra com a mão para trás, assim, boa noite, assim, curvo. Não é aquele cara, você fala, não, é outro cara. Não, tem esse é o cara, eu tenho, claro, esse cara. Para você ver o que a venda transforma. O que a venda transforma, não. O que um processo de treinamento pode transformar a pessoa. Muito bom, Mário. Esses dias eu mostrei esse vídeo num treinamento ali da WhatsApp, que ele me convidou para participar, né? E eu mostrei esse vídeo dele. A galera enlouqueceu, porque isso prova o quê? O quanto uma pessoa vai se transformar. Então, a área de venda me transformou. Agora, lembrando, né, cara? Depois, com o passar do tempo, eu entendi que Deus tinha me levado para lá, para começar uma transformação muito maior, que é a partir do momento que eu me converto ali também, que isso é outra história. Bom, aí o que acontece? Assim, eu começo a empreender lá. Aí aquele negócio, eu saí de uma reunião comercial, tinha o dono da gráfica ali. Aí ele vinha, sentava comigo, pô, que bom que você assumiu essa empresa. Eu imagino que você deve estar ciente, né, do passivo que ela tinha aqui, da dívida que ela tinha aqui com a gente, né, com a gráfica. Aí eu falei, não, eu tenho uma ideia, mas que bom que você está aqui, me atualiza, né? Aí imagina o seguinte, o cara me falando tudo aquilo e eu pensando assim, cara, daqui a pouco esse cara vai saber que além de eu não pagar ele nesse momento, ele vai me dar um crédito. Sabe? Ele vai ter que me dar um novo crédito para eu poder pagar isso que ele me deve, porque ele vai ter que me dar um novo crédito para eu mandar fazer novos materiais didáticos, porque eu ia começar a vender. Entendeu, cara? E dito e feito, né? Aí eu ouvia, pacientemente, ouvia, e aí eu começava a perguntar. Eu, em vez de começar a negociar, eu perguntei assim para ele, imagina que você é o cara, esse credor. Tá, eu falei, Nelson, você tem ideia por que essa empresa construiu essa dívida aqui? Você tem ideia do porquê que um negócio tão bom como esse se tornou devedor e essa empresa faliu? Aí ele falou, eu tenho uma vaga ideia. Me fala então. Aí o cara começava a falar para mim
tudo aquilo que eu já sabia que ele sabia, e tudo aquilo que ele falava para mim, eu estava o quê? Compilando todos aqueles dados, porque o que eu ia mostrar para ele? Que a minha liderança ia transformar aquela situação. Aí eu ia mostrar para ele o meu track record em outros negócios. Você já estava se vendendo ali. Sim, não, eu estava. Mas quando é que você se vende? Quando você cria conexão com a pessoa primeiro, né? Então eu comecei a me relacionar com o cara ali. Como é que você cria conexão? Perguntando. Como é que você acha que foi construída essa dívida aqui? Aí ele falou, então, pois é, deixa eu te falar um pouco, antes de falar da nossa negociação, deixa eu te falar um pouco da minha história. Ó, eu venho de um lugar assim. Eu performei nos últimos 3 anos assim. Por isso que eu decidi assumir esse desafio. E por isso que eu decidi assumir esse desafio, ciente de que eu tenho condição, não só de quitar a dívida contigo, deixa eu te falar, nós temos um monte de dívida aqui. Você é um dos que estão na fila aqui para receber. Aí mostrei para ele, ó, assim, eu prefiro fazer negócio contigo. Agora é claro que eu vou entender se você quiser me processar, porque dinheiro não tem nenhum hoje. Todo o dinheiro que eu te devo, que eu não nego, eu vou começar a construir a partir de hoje. É muito legal que tu jogou limpo com ele, Mas é assim que tem que ser, mano. É assim que tem que ser. Não tem outra maneira. Tanto é que eu falava para ele, se você quiser me processar, eu não tenho direito de ficar ofendido contigo. Só que para eu te pagar, eu preciso de um novo crédito. E aí vai estar na tua mão. Porque alguém vai me dar esse crédito, porque eu vou precisar fazer material didático. Porque eu vou vender muito curso. E aí, cara, aquele negócio, vendedor aprende a vender também, né? Aprende a negociar. E o cara fecha comigo, aí estipula ali um prazo, né? Uma condição de pagamento. E aí, quando eu pago a primeira, o cara já enlouquece, né? Aí aquela credibilidade, aquele voto de confiança começa a se transformar em credibilidade. Porque no primeiro momento você pode ter um voto de confiança. Para esse voto de confiança se transformar em credibilidade, você tem que o quê? Provar. Validar esse voto de confiança. Aí quando eu valido, e detalhe, né? Eu sempre gosto de validar um voto de confiança entregando mais do que eu prometi. Então tu imagina o seguinte, se eu prometi para você, ó, 31 de outubro eu vou te pagar 10. Eu chego 31 de outubro e te pago 12. Você imagina que impacto que tem. Total. Né? Pô, eu topei em pagar 10, você vai me pagar 12? Isso tudo é intencional. Eu faço isso até hoje. Quando eu vendo hoje, Nelson, eu nunca falo tudo que o produto que tu entrega. sabe que tu pode entregar. Não. Eu tenho que vender entregando, comunicando para a pessoa 70% do valor da solução que ela vai comprar. Os outros 30% vai ser para surpreender. Por isso que eu digo, bom. Vender é bom, vender mais e melhor, é melhor ainda, mas tem algo que é melhor que tudo isso, que é vender sempre. Quando é que você consegue construir uma reputação que te permite vender sempre? Quando você entrega mais do que você promete. Então, a partir de um dado momento, eu entendi isso na vida, no meu processo, né, de formação e desenvolvimento, e isso é uma prática que eu tenho já. É uma aula, gente. É uma aula aqui. Então foi assim, cara. Muito bom, foi assim. E aí negocia causa trabalhista, negocia aluguel. Entendeu, cara? Ó, pra você ter uma ideia, eu tinha essa empresa, tinha algumas unidades montadas, fechadas. Porque os caras não pagaram aluguel. Aí tu renegociou? Eu renegociava, formava pessoas, pum, e povoava aquela unidade. E aí o que aconteceu, né? Você, naquele momento ali, ficou com quantas unidades? Como foi naquele momento a entrada também do Flávio? Fala um pouquinho da gente, esse início do desenvolvimento dessa jornada. Imagina o seguinte, essa empresa, ela tinha ali 6 ou 7 unidades. Tinham 3 abertas. E tinha uma galera, uns remanescentes ali. Os remanescentes sonhadores ainda, inconformados com a quebra da empresa. Aí o que eu fiz? 80% dessa galera eu consegui resgatar. 80% dessa galera eu trouxe para esse novo movimento. Aí é a liderança, né, Mário? Aí é a liderança, exatamente. Você pegar uma situação caótica, né? De credibilidade, né? Porque não era o caos financeiro só da gestão. Era a credibilidade. Pessoas que estavam ali decepcionadas. Pessoas que estavam ali... E eu lembro uma das reuniões que eu fiz, ali os caras com um salário atrasado, né? Eu dizia assim para eles, ó, cara, eu quero assumir... O primeiro compromisso que eu quero assumir com vocês aqui. Sabe esses salários que vocês têm atrasado? Quero me comprometer com vocês que eu não vou pagar ele. Não vou pagar esse salário para vocês nos próximos 3 meses. Entendeu? Então eu quero me comprometer. Olha como é contraintuitivo. Como você vai se comprometer em não pagar? Claro, eu sou honesto. Como é que eu vou te pagar o que está atrasado? Nós vamos ter que fazer esse dinheiro para você receber. Agora, o que eu me comprometo? Eu me comprometo e te entregar
um trabalho, através do meu trabalho, melhor dizendo, uma possibilidade de você se desenvolver. E você, em algum momento, se tornar até meu sócio. Porque eu já tinha isso em mente, entendeu, cara? Eu não desenvolvo pessoas para retê-las. Eu desenvolvo pessoas para libertá-las. Inclusive, para se tornarem livres, para se tornarem meus sócios. Foi o que aconteceu com o Flávio. Sim. Por isso que hoje você é considerado o mentor dos mentores, né? Porque você tem essa visão de longo prazo de capacitação. Você que disse, é muito amável, muito generoso, tem algumas pessoas que acham isso também. Mas é por aí, isso é o que eu crio. Eu já cria nisso naquela época, entendeu? Desenvolver pessoas. Porque para mim empreender sempre teve ligado ao desenvolvimento de pessoas. Não era produto, não era o mercado, não era... que essas análises são importantes também, né? Se você vai falar para mim, hoje eu estou em diversos nichos, né, de negócio, em diversos segmentos. Você vai falar para mim, mas você não leva em consideração o segmento? Não. Primeiro eu levo em consideração o com quem. Com quem que eu estarei nesse segmento. Com quem que eu irei construir nesse segmento. Por exemplo, o que eu entendia de mercado financeiro até 2 anos e meio atrás? Nada. Eu era um cara que tinha uma visão ali absolutamente conservadora. Eu acreditava que eu tinha que colocar os meus recursos, o meu dinheiro, em aplicações conservadoras e ganhar dinheiro fazendo negócio. Hoje eu ganhei dinheiro fazendo negócio e aprender a jogar o game dos bancos. E hoje você é sócio de um banco. Sim. E vou me tornar sócio do segundo. Tem um banco que é um banco de investimento e o outro é um banco de precatório. Entendeu? Precatório, que a gente tinha falado ali. Precatório, exatamente. Então, cara, é muito sobre isso. Mas primeiro é o quê? É com quem? É eu me conectar com a pessoa. É eu entender que o meu know-how, que a minha influência vai fazer diferença primeiro na vida da pessoa e depois no negócio. Por exemplo, agronegócio, né? Eu tive... Meu Deus, como é que é o nome da cidade, gente? Aqui do lado, esses dias, na inauguração de uma indústria. Do grupo da Suboro. Família Barp, proprietária da Suboro. Suboro é um micronutriente que é aplicado em diversas lavouras e que potencializa 5, 6 vezes mais a capacidade de performance da lavoura, seja ela de soja, algodão, diversos produtos, entendeu? Aí o que acontece? Eles vão, daqui 10 meses, estar triplicando a capacidade de produção deles com a inauguração dessa fábrica. Eu fui na inauguração, 10 meses, está feita a planta. Essa nova planta, somada à planta que ele já tem, vai triplicar a produtividade. Esse cara aumentou a margem de lucro dele absurdamente, depois de estar convivendo comigo. O EBITDA cresceu, remuneração, distribuição de dividendo. Por quê? Porque ele teve liga comigo. Eu não consigo vender nada para alguém que não crie conexão comigo. Não tem. Por isso que conexão é muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre conexão, né, que é tão importante. E dando continuidade nessa timeline que a gente está falando, né? Você conseguiu pegar uma empresa que estava desestruturada, com um baita passivo, reestruturou com base na confiança, na liderança, na venda. Né? Então foram várias chaves aí que você conseguiu desenvolver para que você conseguisse transformar essa empresa numa empresa desenvolvedora de recursos aí. Perfeito. Né? Recursos, pessoas. Exatamente. E, posteriormente, você iniciou também uma trajetória que é conhecida no Brasil inteira, que é a cocriação da cultura de vendas da WiseApp. Né? Que, posteriormente, vocês venderam por cerca de R$1 bilhão. É o primeiro ciclo, que terminou em 2013. Agora, se Deus quiser, nós vamos fazer passar. um IPO mas vamos a a gente vai chegar lá, né? Vamos lá, naquele momento, como é que foi esse start dessa cocriação dessa cultura de venda? Né? Você já tinha vislumbrado, Mário, que ia acontecer o que aconteceu, né? E também, fazendo uma segunda pergunta aqui também, aproveitando, tá? O Mário acreditava que isso tudo ia acontecer, isso que muitas pessoas podem falar, que é uma vida de novela, né? Você fala, thanks God, você acredita, você fala muito de Deus e agradece muito a Deus por tudo isso, porque realmente é muita bênção que Deus tem dado e muito trabalho, né? Mas tem muita gente que trabalha... Os que mais serão dados, mais serão cobrados. Serão cobrados. Então, hoje você tem uma vida que tem muito resultado, mas você tem uma vida realmente diferenciada para a maioria da população mundial. Não, sem constrangimento, é uma vida de novela. Uma vida de novela, né? Então, eu sei, posso falar bem, porque eu já fiquei hospedado na tua casa lá em Orlando, tive o prazer de ser
muito bem recebido. De ter ido o jogo de basquete lá, a gente foi junto, não sei se você lembra. Fui pegar a tua Ferrari, estava lavando, a gente deu uma volta na tua Ferrari. Isso é muito bacana porque inspira, né? Inspira a gente, empreendedor. É muito legal. Lá naquele momento vocês estavam no Orlando City, então é uma vida de novela. Não tem, assim, sem demagogia. Sem né? demagogia, isso é realidade. É. Né? E se as pessoas te acompanham na rede social, sabem que você tem um helicóptero, que as iniciais do helicóptero são. Tem Thanks God. Thanks God? Uma é Thanks God, né? Tá. Então, tá o tempo todo andando de jato executivo. Então, você aproveita o que a vida te deu, os recursos. Mas o que eu acho mais bacana disso tudo é lá na frente, depois a gente vai falar também, que não é só isso. Né? Isso que, para mim, é uma das coisas que eu mais te admiro. Mas a pergunta é, você acreditava, você conseguia vislumbrar que tudo isso fosse acontecer também, Mário? Não, nessa medida não. Eu imaginava que, cara, eu ia ter realizações acima da média, ia ter uma vida mais confortável, mas nas medidas que eu alcancei, não acreditava. Mas eu também não acreditava, não é que só que eu não acreditava que eu ia alcançar essas medidas, que eu ia me desenvolver para construir essas medidas. Você sabe uma das coisas que eu mais aprendi no meu ano sabático, aí em 2015? Eu aprendi mais sobre um negócio que eu tinha construído, o modelo de negócio que eu tinha construído quando eu saí dele. Como assim, Mário? Imagina o seguinte, nós vendemos a WhatsApp, primeiro ciclo da WhatsApp, super vitorioso ali, por cerca de R$1 bi ali para o Grupo Abril Educação. Aí vendemos em 2013, eu fiquei ali 1 ano e meio fazendo um período de transição. Aí, outubro de 2014, eu encerro esse ciclo e em dezembro de 2014 eu me mudo para Orlando. Ok? Inclusive, nesse ano, nesse dezembro de 2014, tive a felicidade de passar a virada de ano ali com o teu sogro, com a tua sogra, com os teus cunhados. Sim, você sim. Não conhecia a Florência na época, Na época ainda não. Exatamente. Não, certamente você estaria lá. A Florência ali, uma jovem ali, naquela época, não é que não é jovem hoje, mas mais jovem ainda. Então passamos juntos ali. Não pode falar que ela não está jovem, senão ela já vai ouvir esse podcast e vai matar a gente. Hoje ela está uma jovem mulher casada, mais madura, boa. mais bonita, mais abençoada, te encontrou. Um beijo aí para minha esposa. Um beijo para você, para toda a galera que está nesse ecossistema familiar do Nelson. Aí o que acontece, cara? Aí começa o ano sabático, Nelson. Cara, e o que foi de... Eu tive muitos desafios nesse ano sabático, mas sobre o que eu aprendi mais? Olha que interessante. Eu fui aprender mais sobre o meu modelo de negócio quando eu estava fora dele, cara. Quando eu tiro esse ano sabático. E ali eu comecei a entender e acreditar que esse modelo que eu tinha desenvolvido, junto com o Flávio, poderia ser implantado em outros mercados, em outros nichos, em outros segmentos. Ali eu comecei, falei, cara, isso aqui dá para aplicar outros modelos. Mas eu não tinha ali a convicção que eu ia fazer isso imediatamente. Ali em outubro de 2015 eu conheci uma empresa e essa empresa é interessante. Ela sabia mais do nosso modelo de negócio e não é que ela sabia, ela valorizava mais o nosso modelo de negócio do que alguns franqueados que estavam na nossa rede. Eu até nunca me esqueço eu falando com o Flávio, conheci uma empresa e conheci uns caras aqui, que são os proprietários dessa empresa. Esses caras valorizam mais o nosso modelo de negócio do que 80% dos franqueados da nossa rede. Eles entenderam. Não é só sobre entender. Tem muita gente que entende, mas não acredita. E não valoriza. E aí não dá o devido valor. Agora, tem muita gente que entende, valoriza, mas não paga o preço de colocar em prática aquilo que ele entendeu. Muito bom. Porque tem um preço para se pagar. Sim. Você pode entender, eu transfiro um know-how para alguém, o cara entende. Mas ele está disposto a pagar o preço para colocar aquilo em prática? Porque não é sobre aprender, não é sobre você entender. É sobre você estar disposto a pagar o preço para executar aquilo que você entendeu. Muito bom. Então, essa galera que estava num outro nicho também de educação, eu falei, cara,
E aí eu tive vamos chamar esse insight, talvez, ou essa nova visão. Eu falei, cara, é possível. E, enfim, mas o que era a tua pergunta mesmo? Eu saí um pouco Então, dela. naquele momento, se você vislumbrava que Não, então, aí o que acontece? A gente recompra o WhatsApp ali, pô, vamos construir uma nova empresa, muito mais potente, muito mais valorizada. Vamos fazer iniciar um novo ciclo de desenvolvimento de pessoas, né? Vamos remotivar, reativar. Naquele momento já estavam ali com o Orlando City, não? Sim, já estavam lá. Sim. O Orlando City estava já bombando ali, já revolucionando também a MLS ali, já estava com o maior ticket alto, maior ticket médio da liga. Já tinha uma área comercial ativa implantada ali, né? Imagina, cara. Funcionando muito maneiro, internacionalmente agora, né, Mário? Funcionando. Então, cara, então é sobre isso, entendeu, cara? É sobre isso. Imaginar, cara, que alcançar essas medidas, não. Outra coisa que eu não imaginava é o quanto a gente seria remunerado por essa cultura, por esse know-how. Eu estava te falando, né, em off, Sim, que eu estava resgatando um acervo, né, de quase 30 anos atrás. um acervo de vídeos, né, de material que eu tenho, que eu gravei, que eu, enfim, construí de forma muito amadora, ali com uma câmera desse tamanho, no formato VHS, onde eu falava para uma pessoa, um dia, esse treinamento que nós fazemos aqui, que hoje você não paga, eu vou ser remunerado para fazer. Você tem isso gravado? Tenho. Que legal. Tenho isso gravado. Nelson. Ó, eu tô falando de coisa assim de mais de 35 anos atrás. Tenho isso gravado. Que loucura, Mário. Só que eu não imaginava que ia valer tanto. Você vê hoje, por exemplo, isso eu vou falar uma informação aqui Fica à vontade. que se tornou pública, né? Por isso que eu estou à vontade de falar. Pô, o Flávio remunerou R$1 milhão no almoço. Um almoço. R$1 milhão. Então, é sobre isso. Sim. Hoje você vê programas de mentoria. Por que está em alta? Super em alta, em super evidência, os programas de mentoria. E isso não para. São cada vez mais, poder de escala cada vez maior, medida de escala cada vez mais elevada. Por quê? Porque o empreendedor hoje, ele não vai mais para uma faculdade. Ele já entendeu, eu não posso aprender com quem vai me entregar um conteúdo baseado numa experiência acadêmica. Vai ser limitado, né? Claro, porque não tem. A vírgula desse cara é diferente da minha. Muito embora eu não tenha, talvez, vamos dizer, a riqueza de oratória, de comunicação que ele tenha, mas o meu track record, o que está enraizado em mim, né, meu? Porque muitas vezes o cara que está te transferindo um conteúdo, Nelson, eu chamo ele de ficante, ele é um ficante do conteúdo. O que é um ficante? É o cara que teve uma relação superficial. Eu sou casado com o meu conteúdo. Eu gerei fruto com o meu conteúdo. Então eu não sou um ficante. Não só isso, tu é apaixonado pelo teu conteúdo. E continuo apaixonado por ele, e continuo gerando fruto com ele. Porque eu não faço, eu sempre, eu tenho muito cuidado quando eu estou falando do meu passado, porque se meu passado não estiver linkado com o sucesso do presente, ele entendeu? Pode ser respeitado, mas é outro valor. O valor que tem na tua história do passado tem a ver com o link que você faz do sucesso que você está construindo à tua frente. Né? Mas vamos lá, Mário. Tem um dado que é muito interessante, que naquele momento vocês fizeram a venda, foram para Orlando, e as pessoas que fizeram a compra, eles talvez não tenham entendido. Eu queria te ouvir um pouco para você falar, teu comentário, tua percepção do que aconteceu ali naquele momento das pessoas que assumiram a venda, a operação. A operação não performou da forma que performava quando vocês estavam na gestão do negócio. Posteriormente, vocês recompraram por quase metade do valor e colocaram o negócio para... menos que a metade, né? Quase 1/3 do valor. E começaram a colocar... Se for transformar em dólar, menos ainda, mas tudo bem. E colocaram o negócio novamente em ordem e para performar, né? Então, isso... Não, nós colocamos em ordem para performar mais do que performava antes com a gente. Porque já tinha mais experiência ali. É que negócio. O Flávio também passou por esse processo que eu passei. Quando a gente volta com uma outra compreensão
e percepção de valor sobre aquele modelo de negócio. Então, sabe quando você fala, não, só um pouquinho, isso aqui vale muito mais. Isso aqui que eu desenvolvi vale muito mais. E quando você entende e toma posse desse valor que você enxerga dentro dessa nova perspectiva, o que você faz? Você sabe vender esse modelo muito melhor. E aí, essa nova safra de franqueados, essa nova safra de pessoas que chegaram depois da recompra, eles já encontraram um Flávio, um Mário e outros membros da equipe muito mais potentes. Sem contar o seguinte, né? Quando nós saímos, nós continuamos colecionando vitória. Então, é muito sobre isso. A gente veio com uma autoridade multiplicada. Porque o valor do meu know-how não tem a ver só com o meu know-how. Não tem a ver só com o meu resultado. Tem a ver com o meu know-how multiplicado pelo meu resultado e multiplicado pelo como eu construí esse resultado. Aí eu tenho uma autoridade para poder falar desse know-how, transferir esse know-how para alguém. E o que acontece? A questão da absorção do know-how tem muito a ver com a autoridade que você enxerga de quem está entregando ele. Não tem a ver só com o know-how. Eu já fiz, por exemplo, mentoria. Eu trabalho também com sessões de mentoria. Né? Eu tenho programas de mentoria e tenho sessão personalizada de mentoria. Então, imagina o seguinte, eu cheguei a fazer uma sessão de mentoria com o cara, 2h30 é a minha sessão. Aí chega no final, a pessoa me diz o seguinte, tudo que você já me falou, eu já tinha ouvido com outro vocabulário, um outro formato, um pouco de um pouco de outro. Mas tudo que você me falou, eu já tinha ouvido. Só que hoje, depois de ouvir você falando, é que eu estou tomando a decisão de colocar em prática. Tá bom. Por quê? Porque ele ouviu, recebeu informações parecidas, né, ou até idênticas às que eu entreguei ali para ele, só que ele não viu autoridade na vida dessas pessoas que estavam entregando. E isso tem muito sentido, sabe? Assim, é o que eu creio muito. Por exemplo, eu não consigo receber uma influência de alguém que eu não reconheça como autoridade. Não consigo. O cara às vezes tem um conteúdo maravilhoso. O cara às vezes sabe falar muito melhor do que às vezes esse que tem autoridade. Eu reconheço, tem comunicadores muito mais potentes que eu, que você, que tantos outros. Mas é porque a tua régua também é muito alta, né, Mário? Pois você é, muito sênior também. Então, o crivo vai ser... Mas é muito sobre isso. Isso é um princípio. Eu falo, cara, qual é a autoridade que esse cara tem para estar falando isso? Porque essa autoridade é que para mim faz diferença para eu estar recebendo. Porque é isso que eu também acredito quando eu estou entregando. Um bom ponto, Mário. Hoje, né, você, nesse estágio, nesse momento da vida, que teve um baita desenvolvimento e continua crescendo e aprendendo, né? Foi sedento na busca de crescimento, né? E não se acomodou, né? E nesse estágio que você está, o que faz você reconhecer? Porque cada vez fica mais difícil, né? O que faz você reconhecer pessoas que você vai ouvir, né? Porque a gente está falando aqui com o mentor dos mentores. Né? Fala, cara, mas chega um estágio que você precisa também continuar recebendo combustível e recebendo informações. Só que cada vez mais é desafiador, porque você já está no topo. Então imagina o cara que está no topo do topo e ele vai buscar essas informações aonde, Mário? Pois é, olha que interessante. Esse jogo de receber influência e de aumentar a régua, elevar a régua da tua referência, ele quando é alimentado, ele não tem fim, Nelson. Isso não tem fim. Então, quando você está no jogo da expansão, do crescimento, fazer parte desse jogo, desse game, é fazer parte de grupos, é fazer parte de encontros, é fazer parte de um network onde você se encontre com pessoas mais potentes do que você. Aí você fala, deixa eu responder, mas como é que você identifica essa tal da autoridade? Isso aí. Ok. Olha só. A autoridade que eu identifico para receber uma influência de uma pessoa, ela tem a ver também com o resultado. Tá bom. Mas é também, porque tem gente que fala, não, o resultado,
O resultado... É só isso que importa. Ó, quem tem resultado, quem está do lado, se cale e aceite. Não, eu não. Eu quero saber como você construiu esse resultado. O que me interessa não é só sobre o teu resultado. O teu resultado pode me chamar a atenção, Nelson. No primeiro momento. Agora, o como você constrói é muito diferente. Bom, então você imagina o seguinte, olha essa visão como faz toda a diferença. O cara que é escravo de resultado, ele fala, eu vou ouvir o Nelson por causa do resultado dele. Ele não se importa o como. Ele nem vai ter curiosidade de saber o como. Ele vai estar restrito a ter um olhar para você que permita a contemplação do teu resultado. O como, cara, ele vai desprezar a riqueza do detalhe do como. Eu não. O que acontece? Eu, às vezes, o cara tem um resultado melhor que o meu. Mas eu olho para esse cara e falei, é uma questão de tempo. É uma questão de tempo, esse cara está voando. Então me interessa saber o como ele pensa agora. Tá bom. Porque eu já enxerguei que esse cara, daqui a 3, 4 anos, ele tá voando. De repente vai estar com um resultado maior que o meu. Então deixa eu saber agora o como ele está pensando. Muito bom, Mário. Quer ver outra coisa? Às vezes eu vejo um resultado. Aí eu começo a entender como o cara está construindo. Daqui um ano está quebrado. Isso aqui não dura mais 12 meses. Isso aqui não dura mais 24 meses. Claro. É um castelo de areia. Claro que eu não. Isso aqui é uma coisa que eu avalio, eu não revelo para todo mundo. Claro. Mas estou falando conceitualmente assim. E eu vou dizer que está difícil errar. Cada vez mais você fica mais apurado nesse diagnóstico. Fica mais sensível para diagnosticar. Mas me fala... Mas você entende a diferença? Total. Aí você pode receber, nesse grupo de network, você pode receber de quem está com um resultado menor que o teu. Mas se você entendeu como, só um pouquinho. Esse cara daqui 3, 4 anos explodiu. Por isso que é importante eu já começar a receber da vida dele agora. Porque esse cara, de repente, para muitos que estão com resultado maior que ele, esse cara não olha muito para ele. Não. Mas para as pessoas que estão nos ouvindo hoje, né? Se você pudesse indicar pessoas que as pessoas poderiam seguir nas redes sociais, ouvir conteúdo de podcast, né? Quem hoje você admira no mercado, além do Flávio, que é teu sócio, teu amigo, né? Quem são pessoas que você olha e fala, cara, esse cara é um cara que eu me espelho, me inspiro também, nesse nível que você está hoje, Mário? Olha só, separando bem as coisas, né? Vamos falar assim, eu vou falar de um cara... Pergunta difícil pro Mário agora. Não é tão difícil. Eu vou te falar de um cara que eu aprendi a admirar mais recentemente. E, claro, tem uma parte da vida dele que eu quero separar, eu quero me ater apenas à questão do êxito profissional, que para mim não é suficiente. Porque para mim o sucesso ele tem que ser um todo. Eu não posso me conformar em ser bem sucedido numa área da minha vida e não na outra. Então eu tenho que ter sucesso na minha saúde emocional, na minha saúde espiritual, na minha saúde física, na minha família. Se não... Esse cara tu não... Não, um sucesso para mim, ele contempla áreas. Então, um cara bem sucedido é um cara que está... que as áreas da vida dele, todas, estão em sinergia com o sucesso. Tá então, bom. é assim, o cara que é bem sucedido no casamento, ele leva, assim, essa autoridade de bem sucedido para o casamento para dentro do seu trabalho. Ele traz de volta a autoridade que ele também tem como bem sucedido no trabalho para dentro de casa. Que ele leva também para cuidar da saúde dele. Que ele leva também para as relações que ele tem fora do trabalho. Perfeito. Entendeu? Então, esse, vamos dizer assim, essa sinergia tem que existir em todas as áreas da vida. Bom, mas um cara que eu admiro em especial hoje é o Roberto Justus. Porque o que o Roberto Justus está fazendo agora? Ele entendeu que agora está no ciclo mais frutífero, mais fértil da vida dele. Porque isso é mais difícil para o cara entender depois que ele passa 60 anos. E o que o Roberto Justus entendeu? Eu falei, cara, todo o dinheiro que eu ganhei lá atrás não se compara com o que eu vou ganhar agora. Estou falando agora de forma bem restrita, né? Bem claro. Falando só em dinheiro, mas vamos entender assim. Ele está bombando, está no melhor momento da vida dele. Ele também está fazendo parte de diversos boards, diversos negócios, entendeu? E ele é um cara, se você vê a capacidade empreendedora do Roberto Justus em outras épocas, o que ele estava na frente do tempo dele ali como comunicador já,
né? O Roberto Justo era um comunicador dentro do seu negócio, que tem muitos empreendedores que não se deram conta disso, que eles têm que se desenvolver sua habilidade de se comunicar para os seus negócios. Você não precisa se transformar num super influenciador digital, mas você precisa ser o melhor comunicador para dentro dos seus negócios. Então, ele já entendeu isso lá atrás, cara. Como o Silvio Santos também entendeu isso lá atrás. O Silvio Santos, Nelson, cara, é que a galera devia estudar um pouco mais sobre o que é o Silvio Santos. Quanto ele estava à frente do seu tempo. Nos momentos que ele empreendia ali, como dono de um canal de televisão, quando ele entende... Olha o que ele fez com o canal de televisão, cara. Ele comprou um canal de televisão. Parecido com a tua história, né? E ele entendeu que aquilo era um canal de distribuição dos produtos dele. Então, ele não estava nem aí para patrocinador. Diferente do modelo que a Globo adota. A Globo ganha dinheiro, não tanto como ganhou um dia, mas um patrocinador, vendendo muito bem precificado as cotas, né? Entregando, né? Hoje nem tanto, mas entregava produtos, né? De muita audiência, né? Acho que não existe nenhum case parecido com o da Globo no mundo, né? Então, já o Silvio Santos, o que ele fez? Cara, ele falou, vou comprar um canal de televisão, aqui eu vou contratar gente, aqui eu vou distribuir produto, aqui eu vou vender produto. Foi um gênio, cara. Um gênio. Muito à frente do seu tempo ali. Então, é um cara também que eu super admiro, que eu tive a oportunidade de passar uma tarde, noite com ele. Né? Lá em Orlando. Isso, eu levei ele para um jogo, para a suíte principal ali do Orlando City. Né? Não, na época não era o Citrus Ball. Não era ainda o camarote do Orlando City, do estádio próprio. Mas tivemos ali, apresentei ele pro Flávio, tivemos ali, sabe o que era o mais maneiro, cara? Eu vi o Silvio Santos me chamando pelo meu nome. Mas, Mário, como é que ganha, como é que faz dinheiro nisso aqui? Além da venda de ticket, além da venda de patrocínio. Você vê, o cara já tinha talvez 87, 88 anos na época, curioso. Sabe a curiosidade? Aprendendo. A curiosidade do cara humilde, a Legal. despeito de de qual credibilidade que ele tem, qual a conta bancária dele, o status dele. Você vê aquele olhar puro do curioso que quer evoluir. Porque tem o curioso capcioso, que ele faz uma pergunta porque ele está desconfiando do que você está falando. Ele naquele olhar puro, né, que se aprende a identificar qual é o olhar do curioso capcioso e o curioso puro. Ele com aquela pureza, aquela expressão de pureza. Como é que faz dinheiro isso aqui? Além disso, onde é que mais faz? Coisa linda. Pô, eu tive a felicidade, até no dia que ele faleceu, eu fiz essa nota ali, né? Postei. Eu vi, eu lembro. Extraordinário. Cara extraordinário. E meu Deus do céu, o Adib, o João Adib da CIMED também, pra mim, tá louco. Que esse cara tá fazendo. Gosto muito de ver ele valorizando o time. Tem outro cara que eu sei que você gosta muito também. Que é eu pensei que você ia falar ele agora, que é o Abílio Diniz. No eu vou te dizer que o Abílio, eu lembro uma vez, eu estava num outro momento da minha vida, eu morava na Haddock Lobo, quase esquina com os Estados Unidos, em São Paulo, nos Jardins, e de vez em quando eu ia correr no Ibirapuera. E eu fui correr com um parceiro meu uma vez, né, cara? E o Abílio já tinha sido sequestrado lá, já tinha um forte esquema de segurança, né? A gente tava correndo ali. Aí, cara, entrou o Abílio. Nelson, ele entrou ali com 8 seguranças. Só com ele. Que dava pra ver, né? Fora os apaisanos ali escondidos. Aí o cara, o camarada que tá correndo comigo, falou, olha aí, Mário. Que vale a pena ter tanto dinheiro assim? O cara precisa andar com 8 segurança. Você tá maluco? Eu andaria com 12 segurança, não tem o menor problema. Qual o problema de andar com segurança? Tá maluco, cara? Entendeu? O problema de andar com segurança não é problema coisa nenhuma. É o preço. Sim. É o preço que você tem que pagar, né? Sim. Hoje eu ando com segurança também, cara. É o preço que você tem que pagar. Qual o problema? Então é muito sobre isso. Admiro muito a Abílio, né? Admiro ali caras que se reinventam, cara que sai muito mais forte dos momentos trágicos, né? Porque tem momentos desafiantes, tem momentos trágicos. A gente não sabe o que é ser sequestrado, né, cara? Total. A gente pode ter uma ideia, mas viver essa experiência deve ser pancada. Mas eu gosto muito do Adib. E do João Adib. Por que eu gosto do Adib, cara? O que me chama muita atenção dele? Ele marketeia muito bem. Ele marketeia
falando a verdade do negócio dele, e ele promove muito time. Eu gosto, eu admiro gente que promove time, que divide o mérito com o time, sabe? Que aponta pro time quando está sendo reconhecido. Entendeu, cara? E o Adib, pra mim, tem muito isso, entendeu? E é vendedorzaço, né, cara? Sim. É raiz pra caramba, sim, né? Tem umas histórias muito loucas também ali. Então, gosto demais dele. Um cara disruptivo. Mário, vamos falar um pouquinho aqui. Eu conheço a tua trajetória e sei aqui também do teu background, dos teus princípios, né? Vamos falar um pouquinho dessa tua conversão, né? Quando você se converteu aí, o quanto o significado de Deus é importante hoje para a tua família, para os teus negócios, para a tua vida. Pois é, né? Eu tenho um movimento que eu promovo, né? Dentro do ambiente de negócios que eu trafego, que é o combate à corrupção nos negócios. Né? Porque um dos ambientes muito propícios ao homem se corromper é o ambiente de negócio. Então, se você não tiver Deus dentro dos teus negócios, em algum momento a gente vai se corromper. É impossível um homem não se corromper se ele não colocar, se o acionista principal do negócio não for Deus, se o presidente do negócio não for Deus. A minha conversão se deu em 2001. Né? E cada um tem uma história, tem uma experiência extraordinária na conversão. Por exemplo, o cara que foi usado ali para eu tomar a decisão de me converter, porque a conversão é um processo, né? Eu estou me convertendo até hoje, né? Você querer dessa maneira também. A gente está todo dia se convertendo, né? Então, cara, mas quem startou esse processo em mim foi um cara que eu tinha avaliado ele. Imagina o seguinte, eu saí com uma pessoa, passei um dia ali com ela para fazer um diagnóstico dela e para entregar esse diagnóstico para o Flávio. E quando eu entreguei o diagnóstico para o Flávio, eu disse assim, cara, esse cara está acomodado pra caramba. Isso numa visita de campo. Isso, virou um burocrata, chega em casa às 6 horas da tarde, entendeu? Tá legalista pra caramba. Sabe o cara legalista? Ó, eu cumpro com a minha obrigação. O cara que se orgulha porque cumpre com a obrigação dele. Sim. É terrível isso. Já imaginou, vou me orgulhar porque eu cumpro com a minha obrigação. Empreender é muito mais do que isso. Sim. Empreender não é sobre eu cumprir minha obrigação. Empreender é sobre eu me superar toda parte do tempo. Porque obrigação não existe. E o cara tava com título de empreendedor com cabeça de CLT. Aí eu dei esse diagnóstico pro cara, pro Flávio. Ó, ele tá assim, 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 assim. Aí nós saímos pra jantar com esse cara. Com quem que eu tomo a decisão de me converter? Ouvindo a palavra dele. Para você ver o que Deus faz quando Ele quer a gente. Porque Deus já me queria desde 86. Eu falei isso ontem para uma pessoa. Amém. Jesus já manifestou o desejo que Ele tinha, porque nós não somos capazes de nos encontrar com Cristo se Ele não desejar primeiro. Então Ele desejou vir ao meu encontro já em 86, ano de 87, que eu tive minha primeira experiência. Aí, né, por N motivos, por imaturidade, por prepotência, porque uma pessoa que não se converte é uma pessoa que está vivendo uma medida de prepotência ao ponto de achar que ela não precisa de Deus. Porque muita gente é simpatizante de Deus, né, Nelson? Pô, Deus é um cara legal, Deus é um cara bacana, Deus é bom, né? Uns acham que Deus não é tão bom, por isso que às vezes também não querem se aproximar. Agora, a questão não é sobre Deus ser bom. A questão é sobre a gente entender o que é Deus. Deus foi o nosso Criador e Ele nos criou para viver uma medida de intimidade com Ele. E nessa medida de intimidade, a gente conhece a vontade dEle e obedece. Agora, vamos combinar, né, Nelson? Nós não somos treinados para obedecer ninguém. Nós não somos treinados para obedecer homens, nós somos treinados para obedecer instituições. Obedecer para nós é uma coisa meio obrigada. Por isso que às vezes a pessoa não consegue enxergar Deus na divindade que Ele é mesmo. Porque qual a única maneira de eu ter de me relacionar com Deus? Obedecendo. Qual a única maneira que eu tenho de amar Deus? Obedecendo. Agora, por que eu estou em paz para amar Deus nesse formato? Porque Ele me amou primeiro e o que Ele fez por mim, eu sou incapaz de fazer por alguém. O que Ele fez por mim,
A maneira como ele me amou. Mas fala um pouquinho como foi esse dia lá. Vocês foram pro jantar? Esse dia foi pro jantar. Aí ele começou a falar aconteceu? comigo ali. Ô Mário, você já ouviu falar de Deus? Você já sabe que você precisa caminhar com Deus. Você sabe que a única maneira de você chegar até Deus é através de Jesus Cristo. Aí eu dizia pra ele, fulano, eu sei, cara, mas eu vou me converter daqui a pouquinho. Espera, eu preciso ajeitar. Olha a visão prepotente. Eu preciso ajeitar mais minha vida. Eu pensava comigo, como é que eu vou falar que eu vou aceitar Jesus fazendo ainda o que eu faço? Sabe aquela prepotência de você achar que você primeiro precisa estar limpinho para depois aceitar Jesus? É o contrário. Você vai sujinho para ele te limpar. Isso. Aquela visão limitada. Aí ele me falou isso. Ele falou, Mário, vem cá, Mário. Ouve aqui. Ouve aqui o que Deus está falando com você, que está me usando. Deus te quer do jeito que você está. Deus quer você exatamente assim como você está, cara. Você não vai ser mais merecedor do amor de Deus. E outra coisa, aquilo que você quer viver para merecer o amor de Deus, é impossível você viver sem você deixar ele te amar primeiro. Te deu uma chacoalhada forte. E para ele te amar primeiro, você precisa aceitar o amor que Jesus Cristo teve por você. Inclusive lá naquela cruz. Cara, aí eu caio. Começa a chorar. Aí eu caio. Aí eu me quebranto. Sabe aquele choro de quebrantamento, Nelson? Aí eu me quebranto ali. E essa imagem, quando eu me remeto a ela, foi o dia mais importante da minha vida, né? Amém, claro amém. que depois tem os dias que nascem os filhos, mas esse é o dia mais importante. É a decisão mais importante que a gente toma na nossa vida. Que você nasce, porque né, essa Mário? decisão, ela desencadeia outras tantas. Sim. Aí empreender foi diferente, as motivações foram diferentes, a maneira de me relacionar com as pessoas foi diferente, a maneira como eu matei meu egoísmo, e mato até hoje, né? Que isso é um processo. A maneira como a gente aprende a abrir mão é diferente. Você não está mais sozinho na caminhada, né, Mário? A maneira, por exemplo, eu fecho todas as minhas apresentações, que eu não gosto de chamar de palestra, eu vario às vezes. Ontem, por exemplo, fiz uma apresentação, mudei tudo na hora, mas o último slide é o que fala onde é que está o descanso da nossa alma, entendeu, cara? Porque da onde vem a minha fonte de energia inesgotável, porque é nele, entendeu, cara? Então, hoje, a minha disposição, ela transcende a minha capacidade humana. A minha disposição, porque vamos entender, né, Nelson? A disposição à energia é insubstituível. Tem gente que está tentando substituir energia e disposição por algum conhecimento. Não tem como. Não tem como. O conhecimento pode potencializar mais a tua energia. Mas substituir a energia que você precisa para empreender, não é? Para gerar receita, para viver os desafios que o empreendedorismo nos impõe. Essa energia é substituível. Você não pode falar, não, eu vou adquirir um conhecimento que vai me poupar essa energia. Não tem como. A tua energia tem que estar o quê? Rigorosamente em dia. E de onde é que é essa fonte? É no Espírito Santo. Muito bom. É no Espírito Santo. E eu até agradeço você. Um dia eu estava em São Paulo e a gente estava no noivado da sua filha, da Valentina. E aí o noivado foi no sábado. Isso. E você aquele movimento, Aquele movimento. Aí você falou assim, ó, Nelson, o Thomas estava comigo também. Isso. Você já tem programação para amanhã no domingo? O voo de vocês de volta para Porto Alegre, quando é? Dá tempo. Cara, eu quero convidar vocês aqui para um movimento muito bacana. E confesso que naquele momento, te vendo ali no domingo, com um grupo de empresários e empreendedores, você liderando, trazendo um pastor também, e você liderando todo aquele grupo ali, levando a mensagem de Deus para aquelas pessoas no domingo de manhã. Você poderia estar fazendo qualquer coisa, poderia estar aproveitando e usufruindo de diversas outras situações, mas eu você estava usufruindo daquela. estava comprometido em ali entregar a palavra de Deus para diversos empresários e empreendedores. Mas a gente usufrui desse momento também. Esse momento é extraordinário. Por quê? Porque cara, eu estou indo cada vez com mais força para os negócios e trazendo Deus. Porque, cara, eu sei o que é empreender sem Deus, Nelson. Eu sei o que é construir o meu primeiro padrão de riqueza, eu construí sem Deus, cara. E eu sei o quanto é trágico isso, brother. Não tem valor, né, O quanto Mário? é vazio isso, cara. E o quanto existe ausência de sabedoria
para você poder desfrutar da tua obra quando você não teve Deus no momento que você construiu. Porque é muito sobre isso, entendeu, cara? Ó, você sabe que tem muita gente, e vai continuar tendo, ganhando dinheiro sem Deus. Agora, a questão é, o que o cara vai fazer com esse dinheiro sem Deus? Ele até consegue ganhar dinheiro sem Deus. Agora, e na hora de ter sabedoria, de saber o que fazer, e de não se corromper com a grana que ele ganha, como é que vai ser, cara? É impossível não se corromper se não tiver Deus. É impossível. A natureza do homem é corrupta, Nelson. E se não tiver Deus na história, nós estamos ralados. Marão, tem outra área da tua vida que eu me inspiro e admiro pra caramba também, que é a tua família, né? A essência e a base familiar, né? Eu observo como você trata a sua esposa, Flávia, as suas filhas. Eu lembro, já te falei isso no passado, a primeira vez eu fui ali... Deixa eu te pedir um negócio aqui, peraí. Isso aqui não estava programado, gente. Tá bom. Fala de novo, Nelsinho. Fala de novo que eu vou mostrar pra Flávia isso aqui. Flávia. Como é que é? Flávia, estamos aqui gravando o Pode Escalar aqui, fazendo a gravação ao vivo aqui, né? Mas a gente vai falar agora um pouquinho de uma área da vida do Mário que especialmente eu admiro pra caramba e me inspiro muito, né? E eu já falei isso pro Mário anteriormente, que naquela visita que eu fiz na casa de vocês, lá em Orlando, que eu passei um final de semana com a Flor lá com vocês, com a família de vocês, para mim eu saí de lá com muito mais força, né, e aprendizado, né, especialmente pelo movimento que eu vi familiar de vocês. Eu lembro que Só um pouquinho. Tá vendo a resposta da minha esposa? Tá vendo? Obrigado, Nelson. Desculpa. Imagina, vou mostrar para ela. E eu lembro, Mário, que a gente jantou na mesa, a Flávia fez... A Flávia cozinha como ninguém, né? Fez um jantar lá incrível pra gente. E na hora você parou todo mundo lá, deu todo mundo de mão dada, você como líder da família ali, você orou com todo mundo, né? E colocou toda a tua família também, né, como exemplo, né, e a cabeça da casa, ali demonstrando para a tua família a importância ali de estar colocando Deus à frente de tudo, né? Mesmo uma mega mansão que você tem ali em Orlando, com os seus carros, com a sua história e seu resultado, mas você nunca está esquecendo em todos os momentos, desde o micro momento do teu dia ali, que é parar para jantar com a tua família, você está lá envolvendo e agradecendo a Deus por um prato de jantar que a gente está tendo ali, né? E também como você lidava com a tua família, foi incrível ver aquilo ali, Mário. A forma com que você se relaciona com a tua esposa, o carinho que você tem por ela, o respeito, era para ter gravado isso, o respeito, né, a admiração de parceria que vocês têm juntos, né? E é muito bonito, né, a gente que veio de fora e está vivenciando aquilo ali, porque a gente observa que é genuíno e motiva. Continue, cara, porque isso é muito lindo. Né? Eu admiro pra caramba e é importante quando a gente vê algo genuíno e bonito, porque se me inspira, vai inspirar muitas pessoas também. Né? Então, isso pra mim é um exemplo, quando eu olho e eu falo, pô, olha o Mário, como o Mário tá tratando a esposa dele, que já tá aí há 30, 40 anos casados, mas eles parecem dois namorados. Né? E isso é muito bonito. E o respeito e o carinho que você tem também pelas suas filhas, cara, é sensacional. Né? Pelos teus netos agora, pelos teus genros, né, que você chama de filhos. Então, você é um paizão, você é um super marido. Cara, então é tudo que eu, né, como pessoa também, não só como empreendedor, porque assim como você, eu me importo muito não só com o resultado, como é que esse cara gerou esse resultado e como ele vive a vida dele. E eu acompanhando a tua vida e podendo em alguns momentos fazer parte dela também, cara, cada momentinho que eu observo ali, eu falo, cara, esse cara é inspirador. Né? Então, fala um pouquinho pra gente da importância da família na tua vida. Pô, cara, mas é muita pressão aqui, hein? Você sabe que eu tô me dando conta agora? Eu fiz alguns podcasts já, mas nunca com alguém que me conheceu num fórum mais íntimo. Agora você me tá trazendo aqui, pô. Você passou um tempo com a gente, dormiu ali. Porque, cara, o bastidor é muito tremendo, cara. Sim. Porque não tem como, cara. Eu posso subir num palco e conseguir entregar alguma coisa. Agora, o bastidor não tem como, cara. O bastidor é o que nos revela.
E quando a gente vive um pouco com alguém nos bastidores, a gente tem uma percepção diferente. E, pô, muito grato aí pela tua, meu Deus, pelo teu respeito, por tudo aquilo que você falou aqui. Estou me contendo para não chorar. Deixa eu te dizer, meu amado, a gente tem perrengue também, Nelson. A gente tem desafio. Pode estar certo que, claro que a gente não abre mão, né, de estar vivendo debaixo dos princípios que a gente acredita, mas a gente tem desafios também. E a questão não é sobre os desafios, é sobre a disposição que a gente tem. Porque a Flávia é incansável. Incansável. Na questão da motivação para viver um casamento segundo o que Deus quer que a gente viva, entendeu? Ela é incansável. Eu também sou. Então aí não tem jeito. Ela te puxa muito também. Não, é um puxando o outro. É mútuo. Porque, cara, a gente sabe. A gente sabe que é isso aí. Entende, cara? Então não é sobre... por exemplo, né, Nelson? Se você me perguntasse hoje, me defina amor numa palavra. Sabe qual a palavra? Qual o sinônimo? Qual? Trabalho. Amor é trabalho, amor é servir. É trabalho e servidão. Trabalho. E o momento que você está caminhando na praia é o prêmio do amor. Não é o amor. O momento que você está ali, uau, desfrutando prazerosamente, aquilo é o prêmio do amor. Não é o amor. É o prêmio. O amor é o trabalho. Muito bom, Mário. O amor é quando eu estou servindo. O amor é quando eu estou, às vezes, morrendo para te servir. Isso é amor. Quando eu estou trabalhando para te servir. Quando eu estou fazendo algo pensando, isso é para você. É o momento que eu falo, eu abro mão feliz da vida para te servir. Não é para te agradar, você entende, cara? É para te servir, que é mais do que agradar. Então eu creio, se eu vou traduzir amor numa palavra, é servir e trabalho. E o resto é o prêmio. Aí a gente tem os prêmios de quem se dedica, de quem trabalha quando está amando. Então, e a maioria das pessoas só quer o prêmio, né? Só quer o prêmio. Por isso que existe essa busca frenética pela felicidade, cara. Que é uma loucura isso, cara. Eu não preciso ir atrás da felicidade, Nelson. Eu preciso estar mais conectado com Deus, buscar a vontade dele, obedecer e o problema da felicidade, ela que vem atrás de mim. Eu não sou escravo da felicidade. Eu sou alvo da felicidade. A felicidade tem que me alcançar. Uma pessoa que é grata e obediente a Deus, não tem outra alternativa a não ser ela feliz, Nelson. Muito bom, Mário. Não tem como, cara. Não tem como. Você pode falar, não, eu não quero ser feliz. Não tem como. Vamos esconder, Deus. Não tem como. A felicidade vai lá, vem cá que eu te quero. Então é muito sobre isso, entendeu, cara? Ia chegar nesse momento, Mário, que eu que te conheço, e é o que eu acredito fortemente do teu maior sucesso. No momento que tu entrega a tua vida para Deus, Deus começa a te capacitar e te acompanhar a proteger tua família, a fazer com que você possa liderar a tua família também, e com a base na estrutura de Deus e da família, obviamente com muito trabalho, né, nos teus negócios, o teu sucesso ia ser inevitável. Então, quando eu olho para várias áreas, né, como você citou, a gente citou aqui o João Adib, citamos o Abílio, citamos o Silvio Santos, né? Citamos algumas pessoas. Eu não citei o Flávio porque você falou que ele não valia. Citamos o Flávio, né? Porque eu até falei que você já ia citar o Flávio porque é seu amigo que te inspira também, né? Mas pode ter certeza que uma das pessoas que me inspira muito é você. Obrigado. Pelas áreas que você tem completas na sua vida. Desafios, eu não tenho dúvida alguma que você vai passar, como todos nós passamos, né? Mas é importante que você luta. Você luta em todas as áreas da sua vida para você, cada dia, se reinventar. E os dias difíceis vão vir, né? E, para mim, é uma grande honra e prazer, cada momento que a gente passa junto, que às vezes gostaria de estar muito mais próximo, morando em São Paulo. Você agora saiu daqui de Porto Alegre, né, para estar aprendendo, não só como um mentor dos mentores dos negócios, que a gente sabe que é um baita empreendedor e tem excelentes resultados e tem um monte de experiências que poderia passar. Mas esse Mário aí que, para mim, é um grande exemplo. Eu, especialmente, que tive meus pais que se separaram, Mário. Quando eu tinha cerca de 17, 18 anos. Isso foi muito ruim,
para mim e para minha família, né? Então, quando eu vejo uma pessoa como você cuidando, um cuidador, né, um protetor da família ali, cara, para mim um grande exemplo. E é isso que eu quero ter ali na frente, né? Eu sei que é difícil, os desafios vão ter, mas agora eu tô com 2 bebezinhos dentro de casa, né? Coisa mais linda. E quem sabe um dia, né, a gente poder olhar lá na frente e falar assim, cara, eu consegui, né? Eu consegui Vai conseguir ter também, essa né? família Claro que sim, maravilhosa, claro que sim, né? claro Então, que sim. parabéns. Conta né? comigo, pô. Conta comigo, cara. Eu Conta sei comigo. que eu posso contar. Conta comigo. E o que eu quero te dizer aqui, né? Infelizmente o nosso podcast precisa acabar, o conteúdo precisa acabar, Verdade. mas poderia passar o dia inteiro aqui conversando, uma conversa muito boa contigo, Mário. Mas o que eu poderia te dizer é o seguinte: parabéns pela tua vida. Não é parabéns só pelo empreendedor, pelo mega mentor, pelo cara de sucesso, o cara que co-criou empresa bilionária. Isso também. Mas para mim, Mário, é muito além. Para mim, o parabéns que eu quero te dar aqui é pela tua vida, pelas áreas da tua vida, pelo que você representa e o que você inspira sem você saber. Porque você me inspira há anos atrás e você nem sabia, e é legal. Mas isso você não me falava. Não falava. E não deixa de fazer isso, né? Não deixa de ser essa essência, porque... Se eu soubesse que eu te inspirava tanto assim, eu até estaria mais próximo de você, pô. Então, o que eu te diria, né? Quem sou eu para dar uma recomendação para o mentor e um cara do teu gabarito aí, Pelo né? amor de Deus. Mas se eu pudesse dizer, Faça isso. se eu pudesse dar um conselho, era, cara, continua sendo o que tu é, para inspirar mais pessoas. Esses desafios que tiverem, continua superando, porque é incrível o quanto o teu exemplo inspira pessoas que às vezes você nem conhece. E use as redes sociais, que você está usando muito mais, que não usava naquela época, porque eu tenho certeza que quem conhece tem a oportunidade de conhecer um pouquinho, que seja um pouquinho da tua vida, essas pessoas vão se inspirar também, né? Então, não deixa de ser essa a tua essência, Mário, porque é incrível, né? E é inspiradora para mim, né? Então, quero te agradecer também, porque em alguns momentos ali eu falei, cara, olha o que está acontecendo, um cara lá que é bem sucedido na minha área, que é de empreendedorismo, de vendas, de negócio. Como é que esse cara está levando a vida dele com Deus? Como é que ele está levando com a família? Então, quero te agradecer aqui no programa, né, aqui para todos aqui, porque você me inspira e, de fato, eu tento aplicar muitas coisas que você aplica na sua vida como família, com Deus como um todo, tá? Muito obrigado, Nelson. Admiração também. Eu registro aqui pela sua vida, pela sua trajetória, por esse, num primeiro momento, excelente marido que você se apresentou, agora também como pai. Eu conheço um pouco da tua história também, né? A maneira como você se aproximou da Florência, a maneira como você foi determinado para conquistá-la, né? É coisa de homem determinado mesmo. Eu acho interessantíssima a tua Criar história. tudo né? aquilo. Criar todas as circunstâncias que você criou. Sensacional. Não sei um dia se você quiser contar, mas é muito bacana, né? Pelo menos para mim foi, eu gostava, cada vez que me falavam ali da maneira como vocês estavam se relacionando, eu falei, pô, esse cara, vou te contar, cara, muito bom. Então, parabéns, cara, parabéns também, e conta comigo, irmão, conta comigo porque, cara, Deus quer que a gente viva em comunhão, né, Nelson? Sim. O poder de Deus se manifesta mais quando a gente está em comunhão, né? Quando 2 ou mais estão buscando estar na presença dele. Então, conta comigo, indo para São Paulo, me puxa ali, vamos... Tá mais perto, mas tá mais próximo. Pô, as meninas se dão bem já. Vai ter o casamento da Valentina agora, vou estar lá também. Isso aí, cara. Agora vai ser em novembro, não é isso? Novembro, isso aí. Beleza, cara? Muito bom, Mário. Valeu. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço aí, pela oportunidade. Eu tenho certeza que muitas pessoas, assim como eu, aprenderam muito, né? E vão ter oportunidade de pegar um papelzinho e uma caneta para estar anotando e voltando a fita aqui do conteúdo, porque vai fazer toda a diferença na vida e ter muito resultado, especialmente no que tange a felicidade, que é algo muito maior do que só o resultado financeiro. Verdade. Obrigado, meu amigo Obrigado, Mário. meu, tá? Deus abençoe. Valeu. Pessoal, que episódio, né? Um episódio muito especial. Esse cara é incrível, né? Como vocês viram aqui, é um cara que me inspira e eu estava ansioso para ter ele aqui, para poder roubar um pouquinho do tempo dele, que ele é muito ocupado, está o tempo todo viajando. Quem acompanha ele nas redes sociais, a gente teve a oportunidade de ter ele aqui um pouco mais de 1 hora, trazendo muito conteúdo de vida, de história de vida. Como é bonito a gente ver a conversão do Mário, como é bonito a gente ver o Mário como família, as oportunidades que eu tive de ver de perto nos bastidores, né?
Porque não é nada fake, gente, que as pessoas às vezes vendem uma imagem do que não é. Mas esse cara realmente vive o evangelho, esse cara realmente vive a família, né? E o resultado do que a gente vê aqui nas redes sociais, de todo o sucesso que ele tem, é um complemento de tudo que ele vive há muitos anos, né? Então, tenho certeza que vocês, assim como eu, gostaram muito desse episódio e puderam aproveitar muito. E quem quer seguir aqui, fazer um pouco do merchan do Mário aqui também, quem quer seguir o Marão, esse cara que é um paizão, é um cara de família, é um mentorzaço aqui, que eu tenho certeza que vocês vão poder aprender muito com ele, tá? Nas redes sociais aqui, Mário, fala pra gente aqui nas redes sociais como é que tá. Mário Magalhães 3110. Mário Magalhães 3110. Yeah. E quem quiser participar das mentorias do Mário também, fala um pouquinho, Mário, pra gente aqui, da mentoria. Então, eu tenho diversos programas, eu tenho uma esteira de mentorias ali, tá, mas quem tiver interesse em saber um pouco mais, manda uma mensagem no direct, simples assim. Aí tem para diversas medidas de empreendedores, entendeu? Mas assim, níveis de estágio. Exatamente, mas acima de tudo é para quem tem apetite. Às vezes o cara fala, mas eu tenho dinheiro para pagar. Não, esqueça disso, tem que ter apetite. Porque com apetite, você vai inclusive construir dinheiro para poder pagar aquilo que uma mentoria, né, que eu faço te entrega de valor. Então, entra lá em contato comigo. Tem nessa esteira tem diversos programas, né, que são de acordo com a medida de empreendedor que você já é, né? É por aí. Maravilha, pessoal. Mário Magalhães 3110. Mário Magalhães 3110, segue o Marão lá. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá, gente? Um abraço para todos vocês, espero que vocês tenham gostado. O Mário está mostrando aqui no podcast, o Mário Magalhães, olha aí, focaliza aqui, tá? E ele parecendo com... Qual é o nome daquele cara que você falou lá do ator? O Julio Iglesias. O Julio Iglesias, tá? Gente, até a próxima. Obrigado pela tua audiência aqui. E segue também a gente nas nossas redes sociais do Pode Escalar, tá? Um beijo, um abração. Valeu.